O conhecimento teológico nos tempos modernos, que aí vai de 1750 até os dias atuais. Nada mais impactou a hermenêutica do que o advento do iluminismo, que chegou até mesmo ressignificar muitos apelos da reforma, colocando em xeque a doutrina. Por exemplo, a rejeição dos relatos miraculosos. Os relatos bíblicos envolvendo a atuação miraculosa de Deus, como a criação do mundo, os milagres de Moisés, etc., passaram a ser desacreditados e frequentemente explicados como naturais. Já que os milagres não existem, segue-se que foram fabricações do povo de Israel e depois da igreja, que atribuem a eventos sobrenaturais coisas que nunca aconteceram historicamente. B. Os erros nas escrituras. A reação contra o dogmatismo que, segundo os racionalistas, haviam prevalecido no período do escolasticismo da pós-reforma, se faz sentir especialmente na área da interpretação das escrituras. Estudiosos racionalistas começam a insistir que o dogma da inspiração divina da Bíblia deveria ser deixado de fora da exegese para que a mesma pudesse ser feita de forma neutra. Eram contra qualquer dogma em geral como pressuposto de leitura da Bíblia, pois entendia que todas as convicções do caráter teológico tendem a viciar os resultados da pesquisa bíblica. Eram especialmente contrários à doutrina da inspiração, pois a mesma impedia que a Bíblia recebesse tratamento crítico como um livro humano. C. Mito. O conceito de mito começa a ser explicado aos relatos miraculosos no Antigo e Novo Testamento. Mito era a maneira pela qual a raça humana em tempos primitivos articula aquilo que não conseguia compreender. Segundo os intérpretes críticos, as fontes que os autores bíblicos usaram estavam revestidas de mitos. Surge o termo alma crítica para se referir a esta tarefa de criticar o relato bíblico e limpá-lo dos acréscimos mitológicos. Outros estudiosos preferem usar o termo saga para se referir às lendas criadas por Israel sobre as origens e pela Igreja Apostólica sobre Jesus Cristo. D. Separação dos dois testamentos. Houve ainda uma reação dos estudiosos críticos contra a interpretação do Antigo Testamento feito pelo ponto de vista do Novo, que era a interpretação cristológica defendida e desenvolvida pelos reformadores. Argumenta que não se podia usar o cristianismo como pressuposto para o entendimento dos escritos do Antigo Testamento, o qual deveria ser lido como um livro judaico. Os críticos insistiam na separação dos testamentos para que o Antigo pudesse ser lido sem a interferência do Novo e para que o Novo fosse lido sem a interferência das doutrinas e dogmas da Igreja. E. Pluralidade da verdade. O pensamento pós-moderno rejeita o conceito da modernidade de que existam verdades absolutas e fixas. Toda verdade é relativa e depende do contexto social e cultural onde as pessoas vivem. Isso inclui verdades religiosas. F. A doutrina do inclusivismo. O pós-modernismo busca uma sociedade pluralista, onde haja convivência amigável entre visões diferentes e opostas. Isto é, pluralismo inclusivista. Espera-se que as opiniões cedam umas às outras, particularmente aos pontos de vista marginalizados que foram calados por gerações e pelas vozes dominantes da sociedade. É o caso do ponto de vista feminista, dos homossexuais, das chamadas minorias. Isso abriu o campo para as hermenêuticas das minorias, como a hermenêutica feminista, a hermenêutica da raça negra e a hermenêutica homossexual. G. O conceito do politicamente correto. Nessa sociedade pluralista e inclusivista, a opinião e as convicções têm a ser respeitadas. Algo com que o cristão bíblico, a princípio, concordaria, mas para os pluralistas, as razões para este respeito é que a opinião de um é tão verdadeira como a opinião do outro.